Pedro Cavalcante e eu trabalho com inovação já há uns 6 anos, tá? Seja no governo, na ENAP, no Ministério do Planejamento, ou estudando inovação e dando cursos de inovação com o Design Thinking como um dos métodos, né, nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos. Né? Vocês receberam um template de personas aí, que a gente vai tentar fazer individualmente, e também pegaram lá um livro, na verdade não é um livro, é um folder, porque agora a gente, nessa situação de escassez, a gente tem que inovar também, então, a gente tem que inovar, então, já que não tem dinheiro para imprimir mais livro, a gente imprime o folder do livro, que tem a especificação dos capítulos. Eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro à frente, na parte final, né? Mas eu queria pedir para vocês que baixassem, e aqui tem uma dificuldade muito grande com 3G, 4G, então, quem não tiver 4G, que entre no Wi-Fi aqui do IP, que é tudo com letra minúscula, IDP, o usuário e senha IDP também. Eu queria que vocês baixassem esse aplicativo, Kahoot, que é um aplicativo de gamificação educacional, porque no fim da sessão eu vou fazer um jogo com vocês, que gamificação, para quem está na temática, sabe que é uma tendência também de inovação. Então, quando vocês baixem isso, a gente vai fazer um jogo bem rapidinho, porque eu não tenho o livro físico de inovação, mas eu tenho esse outro livro que a gente lançou também no IPEA, sobre coordenação governamental, e ainda está sobrando alguns, então eu trouxe 3 aqui para, em vez de sortear, a gente vai fazer o jogo e os 3 que mais prestarem atenção na aula, que já tiverem lido sobre Design Thinking, ou feito curso de Design Thinking, podem sair vencedores, e aí eu premio com esses 3 livros. Tá bom? Bem, só para me ajudar um pouco a entender, já que o perfil é tão variado, né, e eu também não tive acesso muito ao perfil de vocês, quem aqui já está em programa de mestrado? Então, poucos. Quem aqui está querendo fazer mestrado, ou nessa área, né? Quem já teve experiência com Design Thinking de alguma forma, seja aplicando ou estudando? Antigamente, 3 anos atrás, quando eu perguntava isso, as pessoas olhavam para minha cara e falavam assim, o que esse cara está falando? Né? Então, já está avançado. Né? Então, boa parte de vocês já ouviram falar, por isso que se interessaram, alguns já têm experiência. Né? Então, o meu propósito aqui hoje é trazer um panorama dessa discussão e por que ele é importante, né, no desenvolvimento de processos inovadores na administração pública, com enfoque na administração pública, embora o Design Thinking, historicamente, tenha se iniciado como uma aplicação no setor privado, sobretudo na área de produtos, né, mas ele transferiu para o setor de serviços mais ou menos na década de 70, e nos últimos 15, 20 anos, principalmente no Brasil, há menos tempo que isso, provavelmente 5 anos, ele vem se proliferado nos serviços públicos também, que é o objeto principal da nossa discussão. Eu vou fazer essa exposição e eu conto com a participação de vocês para não ficar uma coisa muito monótona no chat, já que eu tenho que ficar aqui em cima. Normalmente eu estaria aqui embaixo, mas para fins de filmagem eu tenho que ficar aqui em cima. O que não é tão ruim, porque eu não sou uma pessoa muito alta, então é bom, porque aqui embaixo talvez vocês não me olhassem tão bem. Mas eu gostaria que vocês participassem, perguntassem, etc., porque o que a gente vai fazer é uma sequência. Eu vou apresentar, fazer uma aula expositiva, de preferência dialogada com vocês, depois a gente vai fazer uns 2 exercícios, depois eu volto para apresentar os resultados gerais desse último livro, que vocês têm o folder, né? E por fim a gente faz a dinâmica. Beleza? Então, assim, as dúvidas aparecendo, podem questionar, a gente não precisa esperar a exposição para questionar. Tá? Bem, pessoal, antes, eu fico fazendo merchan de livro aqui, mas não, é tudo de graça, tá, pessoal? Não estou ganhando nada com esses livros, não. Mas esse é um livro, foi o primeiro livro que a gente lançou de inovação num projeto IPEA e ENAP, há um pouco menos de 2 anos atrás, no fim de 2017, né, que é também um esforço da rede de inovação do governo federal, Rede InovaGov, né? E esse livro está disponível no portal do IPEA também, né? Ele tinha um propósito, né, que era entender o que a gente está falando quando está discutindo inovação no setor público, né? Que pode ser muito já óbvio para alguns que já estão mais imersos na temática, mas há 3, 4 anos atrás ninguém sabia do que se tratava. E eu falo isso por experiência própria, porque em 2015 eu era diretor de inovação lá no Ministério do Planejamento, e a gente fazia um roadshow aí mostrando o nosso programa pela Esplanada, e teve uma entrevista, uma
reunião que me chamou muita atenção, que era na Secretaria de Inovação do MCTI, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? E o secretário provavelmente era o cara mais especialista, um dos maiores especialistas em inovação do Brasil, um professor da UFMG, super renomado. E quando a gente apresentou o projeto para ele, apresentou, isso aqui é inovação e governo, ele olhou assim para a gente e falou assim, inovação para dentro? Não conheço, o cara tinha mais de 30 anos de publicações e experiência no tema. Então aquilo me chamou muita atenção depois que eu fui para o IPEA, né, com a necessidade de a gente tentar explicar o que é. Esse era o primeiro objetivo. E o segundo é explicar o porquê que a gente está discutindo isso, porquê que a gente está soltando um curso numa quarta-feira à noite de inovação, de introdução a Design Thinking e tem 200 inscritos. Né? É algo que já está fazendo cada vez mais parte da administração pública e nesse livro a gente faz uma discussão mais teórica, com alguns casos, etc., para tentar entender o porquê que o setor público se virou para essa temática. Né? Então, esse é o foco desse livro. Né? E quando a gente fala de inovação no setor público no Brasil, sempre tem essa carinha desse rapazinho, que foi a cara que o mesmo secretário fez para a gente, há 3 anos atrás, né? Mas ainda mais quando a gente fala no Brasil, né? Porque a gente tem uma associação muito grande, né, na ligação entre inovação com o quê? O setor privado. Né? Quando façam um exercício aí, fechem os olhos e pensem qual é a primeira palavra que aparece para vocês, que vem em mente para vocês quando vocês falam em inovação. Vamos lá. Não precisa fechar o olho não, né? Porque ninguém quer fechar o olho, mas tudo bem. Vamos lá. Tecnologia. Inteligência artificial também, tecnologia. Uber. Serviço. O que mais? Ninguém pensou algo diferente? Eu pensei na União Europeia. União Europeia. Mas o que? A estrutura dela? Interessante. Você é formado em Relações Internacionais? Não. E é muito interessante isso, porque a percepção e o conceito de inovação está muito associado à sua área de atuação. Né? Marcelo provavelmente está na área de TI, né, Marcelo? Né? Mas há 3 anos atrás, quando você fala em... Eu estou dando um curso de manhã numa agência reguladora dessa, e é muito interessante, que o pessoal de TI tem uma mesa lá toda animada, só de TI, é só tecnologia. Quando você passa para a mesa, que é o pessoal de gestão de pessoas, eles falam mudança de cultura organizacional. Então, cada um carrega o seu olhar de inovação para a sua área de atuação. Mas a inovação, ela é muito mais simples do que todos esses sofisticados desenhos ou produtos ou serviços que vocês mencionaram. A inovação, ela, no seu conceito minimalista, ela é uma ideia, mas uma ideia que precisa ser implementada. E na medida em que ela é implementada e gera resultados, normalmente positivos, mas nem sempre, né, ela é considerada uma inovação. Qual o grande problema da inovação? É que ela é um conceito mágico e que as pessoas associam sempre inovação a algo com muito valor agregado, como tecnologia, como energia solar, medicamentos, etc. Mas não, a inovação pode ser coisas bem simples, mas o quê? Que conseguiram se tornar viáveis a partir de um processo de ação, de implementação, e que geraram resultados. Resultado para o setor privado é o quê, pessoal? Lucro, participação em mercado, competitividade, não é isso? Se não tiver isso, a empresa privada pode ser a mais sustentável, mais responsável do ponto de vista social. O que vai acontecer com ela? Falir. Né? Ela não vai sobreviver. Né? E no setor público, qual é o objetivo? Qual é o resultado esperado de um processo inovador? É o lucro também? Também, não tem empresa pública. Se a empresa pública não é lucrativa, o que acontece com os Correios? O que está acontecendo com os Correios? Vamos vender. O Correio não é lucrativo. A Petrobras deu prejuízo, vamos vender. Então, empresa pública também busca o lucro. Mas é só isso? Melhoria de serviços, eficiência, participação social, engajamento, legitimidade, confiança, transparência. Então, inovar no setor público é muito mais complexo. Os resultados são muito mais diversificados. Né? Mas qual é o grande problema dessa fórmula, pessoal? É que, normalmente, há um enfoque muito grande na dimensão de ideia, na dimensão de criatividade. Mas a verdade é que a grande maioria das ideias não viram inovação. E não precisa ir muito longe. Né? O Vale do Silício, que é o locus de inovação no mundo, ele
tem as melhores, as mentes, como eles se chamam, né? Mentes diferenciadas ou brilhantes, etc. Esses caras têm pouca modéstia, né? E aí, sabe qual é a taxa de fracasso de uma boa ideia no Vale do Silício? 90%. Para essa ideia se tornar uma empresa, só 10% consegue. Para essa empresa se tornar um Facebook, Uber e tal, menos de 1%. Então, se a gente está falando que a ideia, no locus da inovação do mundo, tem uma tendência de fracasso enorme, imagine quando a gente está falando do setor público, onde tem diversas barreiras, dificuldades, e no caso do setor público brasileiro, dilemas e problemas, né, que fazem com que a ideia seja importante, mas tão importante quanto, ou até mais, é o processo de ação. Né? Porque aí, só com ação e implementação que a gente vai conseguir gerar resultados. E é justamente esse o foco do livro que vocês, desse folder livro aí que vocês receberam. Tem algumas pessoas que tiveram sorte e pegaram o mais bonitinho, que tem um QR Code atrás, né? Acho que não precisa nem olhar, porque a maioria não pegou, porque eu acho que sobrou um pouco desse aqui, que eu estava na outra palestra semana passada e acabei distribuindo. Mas não pegou, né? Mas o site da ENAP, do IPEA, tem tudo isso, mas a ideia central desse projeto é justamente reforçar que a ideia é importante, mas principalmente o processo de implementação. Por isso que é superando o mito da ideia. Ideia não é inovação. Mas se você botar no Google inovação, 90% das imagens vão ser o quê? Uma lâmpada, que é sinônimo de ideia. Mas é muito mais difícil construir capacidade inovadora. E é isso que esse livro traz. Ele traz 20 casos de implementação de métodos de inovação ou abordagens que ajudaram a tornar essas boas ideias, né, ou construir essa boa ideia, em processos inovadores. Agora, quando a gente olha para o espaço de inovação, para um panorama de inovação no mundo, olha só como esse gráfico é poluído, assim, contaminado, poluído no sentido positivo, né, de muitas informações. Isso é um gráfico, é um estudo que o NESTA, que é o laboratório britânico, faz todo ano, onde ele vai incorporando, né, nesse panorama diversas abordagens, estratégias, métodos, tecnologias, etc., relacionado a esse fenômeno da inovação no mundo. Além da diversidade de espaços, como ele chama, e também do número de abordagens, etc., a outra coisa chama atenção. O que é? O fato do design thinking estar centrado, ser intercepção de tudo isso. Né? Então, boa parte da discussão de inovação, você vai ouvir falar de design thinking. Design thinking não é inovação. Existem muitas inovações que não utilizam design thinking. Mas cada vez mais esse modelo mental tem sido incorporado, principalmente no setor público. Eu vou explicar o porquê disso. E não é só design thinking, tem design de sistema, design social, design de serviço, human-centered design, então tudo muito próximo, muito parecido a partir dos mesmos princípios. Né? Então ele mostra a importância dessa temática. Então quem quer discutir inovação, quem está discutindo inovação, nesse caso, no livro, dos 20 casos, a grande maioria deles incorpora alguma coisa de design thinking. Alguns são 5 artigos que são focados em design thinking, mas a grande maioria deles tem pelo menos uma etapa do design thinking incorporada no processo. Então é importante a gente entender o que é. Quem aqui é designer? Alguém aqui é designer? Não? Arquiteto de interior, decorador de interiores, alguma coisa assim, não? O design, a gente sempre acha que é algo, a tradução ela tem um problema, né? Porque o design no inglês, na verdade, ele quer dizer formular, né? Não é desenho de desenho, como a gente imagina, né? Então, a tradução exata é que, na verdade, todos nós, quando participamos de processos de mudança, quando definimos uma portaria, ajudamos a construir uma portaria, ou melhoramos um serviço ou um processo dentro da organização que a gente trabalha, a gente está participando do processo de mudança. Então, a gente está formulando também. Herbert Simon foi prêmio Nobel, o inventor da racionalidade limitada, né, o prêmio Nobel de 78. Então, ele descobriu, ele argumentava justamente isso, que todo o processo, né, quem define os cursos da ação direcionada a mudar situações existentes também está fazendo design. Então, não é algo para especialista ou só para arquiteto, engenheiro ou quem trabalha com a disciplina design como um todo. Eu sou cientista político e a gente tem trabalhado bastante com design thinking, seja do ponto de vista de docência quanto de implementação. Então, o que seria o design thinking? O que seria essa novidade, assim, digamos assim, na administração pública? Design thinking é um modelo mental, pessoal.
Muitas pessoas, às vezes, acham que é um método, né? Ou uma abordagem apenas. Na verdade, é uma abordagem, né? Mas é mais do que um método. Ele é uma forma de pensar problemas e soluções não lineares, como a gente é formado e preparado para. Quem aqui trabalha com política pública, ou quem trabalha em organizações como um todo, sempre tem aquela lógica de construir um projeto a partir de um problema definido, depois implementar esse projeto, depois avaliar esse projeto e depois reimplementar e etc., seguindo essa lógica. O que o Design Thinking faz é misturar tudo, a partir de metodologias, né, bem definidas, mas muito variadas. Então, não tem um método de Design Thinking, tem mais de 200 métodos de Design Thinking. Eu vou mostrar alguma forma de vocês depois pesquisarem ele. Ele é algo muito mais exploratório para lidar com problemas complexos, no caso da administração pública também, do que algo que pressupõe relações causais estabelecidas e assim por diante. Vocês não precisam ficar anotando, não, tá? Depois eu passo essa apresentação aí, o pessoal manda para vocês, se possível, eu acho. Assim, só que ela está meio pesadona, mas a gente dá um jeito. O Design Thinking ele não é aplicado a tudo, ele pode ser complementar a outras estratégias. Já lá na ANA, agora, nessa semana, o que a gente está fazendo é aplicar Design Thinking, desde hoje, na verdade, até sexta-feira, a partir do planejamento estratégico deles. Então, o que é muito melhor, porque eles já conhecem, é um documento já validado, objetivos já definidos, etc. Então, planejamento estratégico é excelente para toda organização. Agora, o que a gente faz é, a partir dos objetivos estratégicos dele, identificar problemas e aplicar o Design Thinking para construir processos, ou melhoria de processos e serviços, né? Que normalmente, e muitas vezes a gente confunde, professor, esse serviço aqui é interno, esse aqui não é um serviço, é um processo dentro da organização. Todo processo tem usuário, não tem? Se ele tem usuário, ele é um serviço interno. Ele pode ser interpretado assim. Muitas pessoas também confundem essa ideia de misturam inovação, design thinking e gestão do conhecimento. Inovação ela pode ser de produto, marketing, né, comunicacional, serviço, né, ou processo. Na verdade, o que o design thinking e a gestão do conhecimento fazem, né, aqui no caso, é incorporar determinados princípios, que eu vou detalhar mais à frente, para que esse desenvolvimento chegue mais rápido. Então, ele ajuda, para questões complexas, você alcançar resultados mais rápidos, né? E a gestão do conhecimento também ajuda, né? E a gente tem muita dificuldade de fazer gestão do conhecimento no Brasil, né, pessoal? No Brasil e no mundo como um todo, mas é porque a gente usa o Brasil porque a gente mora aqui e fica sempre implicando, né? Mas gestão do conhecimento é sempre difícil, até pela natureza humana, né? Porque a gente tem uma tendência natural daquilo que dá certo, o que a gente faz? Pô, deu certo, o chefe fala, pô, excelente, faz um artigo, vamos publicar, ou vamos fazer uma reportagem, ou vamos pleitear algum concurso aí de inovação, porque deu certo, né? Agora, quando dá errado, o que eles fazem? O que nós fazemos? Não, deixa para lá, esquece isso, né? E essa aqui, a gestão do conhecimento do fracasso é um elemento fundamental, né? É tão fundamental que na França, acho que no começo do ano passado, eles soltaram um edital de pesquisa dando 50 mil euros para quem melhor relatasse o fracasso, né? E por que relatar o fracasso é tão importante? Para ninguém fazer de novo, né? E inovação pressupõe tentativa e erro, então a gente erra muito mais do que acerta. E se a gente souber o que não errar, já ajuda e diminui esse caminho.